O tema que nós vamos abordar essa noite é sobre cosmovisão cristã. E assim como eu fiz ontem, eu gostaria de destacar pelo menos 2 pontos inicialmente. O primeiro ponto é de onde eu estou falando. A minha matriz, como a de ontem, é uma matriz reformada, e eu gostaria de destacar os autores e pensadores a partir dos quais eu vou falar sobre cosmovisão. Talvez você tenha visto no cartaz que está lá: cosmovisão cristã, escolhendo o cristianismo em um mundo de ideias. Na verdade, esse subtítulo foi extraído de um livro que eu vou citar aqui, que é o do autor Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito, escolhendo o cristianismo em um mundo de ideias, publicado pela Monergismo. Bom, os autores e pensadores a partir dos quais eu vou falar nessa noite é James Orr, Abraham Kuyper, Herman Doherty, Francis Schaeffer e outros autores contemporâneos, como James Sire, que escreveu O Universo ao Lado e dando nome ao elefante, o próprio Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito, escolhendo o cristianismo em um mundo de ideias, Albert Wolters, A Criação Restaurada, base bíblica para uma cosmovisão reformada, e por fim também vou usar David Nagel, que escreveu Cosmovisão, a História de um Conceito. É a partir desses autores que eu quero discutir esse assunto. O segundo ponto, eu gostaria de informar a vocês, em caráter didático, pedagógico, o caminho pelo qual nós vamos andar. Porque, evidentemente, quando se fala de cosmovisão, se fala de um tema profundo, com diversos aspectos, mas nós não temos tempo de alongar a nossa fala e, portanto, eu fiz um recorte. Primeiro, eu gostaria de destacar um texto bíblico e fundamentar a minha fala nesse texto, que vai ser Romanos capítulo 12, versículo 2. E nessa análise nós vamos ter a oportunidade de perceber como funciona o método gramático histórico. Ontem eu havia explicado e diferenciado o método alegórico, método gramático histórico e histórico crítico. Eu critiquei o método alegórico e o histórico crítico e disse que nós devemos usar o método gramático histórico. E hoje nós temos a oportunidade de analisar esse verso à luz desse método. A partir desse texto, eu quero comentar, e essa primeira parte vai ser um pouco mais teórica, de onde veio o conceito de cosmovisão. Como o conceito de cosmovisão foi incorporado na teologia cristã, destacar a importância, o porquê falar de cosmovisão entre os protestantes e descrever o que seja uma cosmovisão bíblica e, evidentemente, com as suas implicações práticas. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, verso de número 2. Vamos analisar esse texto. Diz Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com qual finalidade? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, esse texto tem 2 termos que regem, ou que o regem: conformação e transformação. Paulo faz um contraposto entre não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo deixa claro que o cristão não pode se amoldar, se conformar com este mundo.
E a tradução latina para mundo aí, Paulo utiliza o termo grego aion e não cosmos, século no latim e não a palavra mundus. O termo mundus, ele se refere ao aspecto físico, geográfico, e o termo século diz respeito à era presente. Dito de outro modo, os princípios que regem uma determinada época. E Paulo diz que a esses princípios os cristãos não devem se amoldar. O termo conformar, utilizado por Paulo, indica uma modelagem segundo um determinado padrão. É moldar em conformidade com. E nesse caso, Paulo deixa claro que é se conformar com os princípios mundanos, com os princípios que regem uma determinada época. Agora, se se diz que conformar é moldar de conformidade com, está claro que essa modelagem, essa conformidade é a um tipo de cosmovisão contra Deus. Paulo diz no texto: não vos conformeis com este século. Em geral, eu digo em geral, de uma forma bem clara e didática, existem apenas duas cosmovisões, uma a favor e outra contra Deus. É por isso que Paulo diz em contrapartida, e aí ele utiliza uma conjunção adversativa, mas transformai-vos. Percebam o contraste que Paulo faz nesse texto. Não se deixe amoldar, mas prossigam transformando-se. O pecador, ele não precisa de um reparo, de uma ajuda paliativa. O pecador, ele não precisa de uma sessão de autoajuda, ele precisa de transformação, ele precisa ser transformado, isto é, ele precisa de uma mudança interior, uma renovação de mente. A palavra grega utilizada por Paulo no verso 2 é transformai-vos, é metamorfoses. E eu quero destacar esse termo e analisar esse verbo, porque ele indica uma mudança radical de forma. Perceba que esse verbo, ele tem um prefixo, trans, acrescentado de uma outra palavra, forma, o que significa dizer acima e além da forma deste mundo. Isto é, o cristão vai modelar a sua vida, vai se amoldar não a esses princípios os quais regem determinada época de uma era, mas ele vai se amoldar à luz de princípios que estão além, acima deste mundo. E destaco, portanto, o verbo transformar-vos. Algumas características desse verbo. Primeiro, o verbo está no tempo presente. A ideia envolvida nesse texto é: prossigam sendo transformados. É uma transformação contínua. O verbo está na voz passiva. É interessante notar que Paulo não diz que o agente da transformação é o cristão. Por isso que ele coloca o verbo na voz passiva. É a operação do Espírito Santo, o agente externo, que operando na vida da pessoa o transforma. Aqui talvez haja uma equivalência com a santificação progressiva. E a terceira e última característica desse verbo é que ele está no modo imperativo. Embora o agente seja externo, o cristão, ele não é passivo. E eu não quero usar aqui a palavra sinergismo, porque penso eu que ela não cabe. O cristão, sim, ele vai se esforçar continuamente, mas sempre entendendo que o esforço é sempre produto da graça de Deus que opera no seu ser. Essa transformação, ela acontece, diz Paulo, pela renovação da mente. E essa renovação é de caráter espiritual.
talvez uma analogia aqui, uma analogia de uma reforma, algo mudando para melhor. É por isso que arrependimento é o ponto inicial, e significa uma mudança de mente, de princípios. A mudança de mente se dá mediante a conjugação da operação do Espírito Santo na vida da pessoa e a atuação do conhecimento da palavra de Deus. Quando a nossa mente ela é mudada, ela é transformada e ela passa a ser nutrida pelas Sagradas Escrituras, a nossa cosmovisão ela é moldada por conceitos bíblicos. E talvez aqui seja necessário dizer em linhas gerais, porque depois eu conceituo tecnicamente o que seja cosmovisão, é a visão de mundo. São aqueles princípios através dos quais você e eu nos relacionamos com este mundo. Ser transformado pela renovação da nossa mente é deixar um tipo de cosmovisão que é contra Deus por outra cosmovisão a favor de Deus. E essa cosmovisão ela é derivada das Sagradas Escrituras. Finalmente, no verso 2, Paulo utiliza uma preposição de finalidade, e ele diz, mostrando a finalidade, ou mostrando o porquê o cristão a pessoa tem de ser transformada. Ele diz no final do verso: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo deixa claro que a compreensão da vontade de Deus ela é precedida pela transformação, por uma transformação operada pelo Espírito Santo. E Paulo qualifica a vontade de Deus. Na verdade, o que Paulo faz aqui, ele junta adjetivos para realçar que a vontade de Deus é um alvo elevadíssimo. Paulo diz: boa, agradável e perfeita. É um alvo elevadíssimo que nós podemos experimentar quando transformados pela operação do Espírito Santo. Portanto, que a nossa oração, à luz desse texto, seja: Deus, tua vontade é o nosso deleite, porque a vontade de Deus para todos nós, independentemente do momento que eu e você estejamos passando, é sempre boa, agradável e perfeita. À luz desse texto, dizendo que basicamente existem duas cosmovisões, uma a favor e outra contra Deus, dizendo que cosmovisão é uma visão de mundo, é um termo que significa visão de mundo, o modo pelo qual a pessoa se relaciona com esse mundo. Nós temos condições de discutir esse tema. Uma primeira parte um pouco mais teórica, mas penso eu que do ponto de vista didático é necessária, e depois discutimos o que seja uma cosmovisão cristã e quais são as suas implicações para a vida do cristão. O conceito de cosmovisão, ele nasce na filosofia, com Kant. Kant é um filósofo que viveu de 1724 a 1804, portanto no século XVIII, e entre as obras de Kant está a crítica do juízo. E ele utiliza o termo grego na crítica do juízo, que é Vertachung, termo que vai dar o ponto inicial para todo o trabalho em torno dessa palavra, que inicialmente no corpus kantiano significou a percepção do mundo pelos sentidos, ou a capacidade do ser humano de perceber a realidade. Embora inicialmente esse termo não tenha uma expressividade no corpus kantiano, ele ganha quando relacionado com aquilo que em filosofia nós chamamos de revolução copernicana. Explico em termos simples. Até Kant, o processo de conhecimento era: o sujeito se adequava ao objeto. Em Kant, o objeto ele tem de se adequar à estrutura cognoscente do sujeito. Ponto. E é a partir de Kant que iniciar-se-á uma discussão
sobre cosmovisão, ou pelo menos o pensar sobre esse conceito. Esse conceito vai ser pensado na filosofia moderna, mas é no século XIX, por um pastor presbiteriano escocês chamado James Orr, que viveu de 1844 a 1913. É através dele que o conceito de cosmovisão vai ser incorporado na teologia cristã. Ele entendia que o cristianismo estava recebendo diversos ataques, sobretudo pelo contexto em que ele estava vivendo, um contexto em que a racionalidade estava pungente. Eu havia falado ontem sobre o iluminismo, esse ambiente de atmosfera liberal, cética, iluminista, ideísta. Ele incorpora esse conceito dizendo que era necessário o cristão ter uma cosmovisão, e ele o incorpora em atitude defensiva, para que os cristãos conseguissem defender-se de inúmeros ataques. Um contemporâneo de James Orr, chamado Abraham Kuyper, ele faz um movimento inverso. Ele utiliza o termo de cosmovisão, mas o conceito de cosmovisão, mas em caráter ofensivo. Isto é, agora cosmovisão significa ter uma visão de mundo a partir das Sagradas Escrituras, mas não meramente algo intelectual, senão algo que tivesse implicações práticas. Essas implicações práticas também estavam na área da apologética. Dizia Abraham Kuyper, o cristianismo ele precisa ter implicações em todas as áreas da vida do cristão e também para a cultura. Outros dois autores que vão trabalhar esse conceito, o primeiro, Herman Doivert, vai trabalhar em caráter filosófico. Eu não vou entrar nesse ponto, mas destaco na sequência Francis Schaeffer, um teólogo do século XX. Ele trabalhou também o conceito de cosmovisão, dizendo que o cristianismo é uma cosmovisão, é um modo de interpretar a realidade a partir da fé cristã. É interessante notar que entre todos esses autores que eu citei, há um ponto em comum. O cristianismo é uma cosmovisão e propõe uma nova interpretação da realidade. Isto é, aquele que foi convertido por Deus vai se relacionar com o mundo de uma forma diferente da qual ele se relacionava antes da conversão. Talvez a ideia de interpretar a realidade, ela consiga ser traduzida nas palavras de um autor chamado Ryken. Ele escreve uma obra e diz o seguinte, abre aspas, uma cosmovisão às vezes é comparada a um par de óculos, mas talvez nossos próprios olhos seriam uma analogia melhor. Quando foi a última vez que você notou que estava enxergando? Nós nem sequer pensamos em ver, nós simplesmente vemos, e estamos vendo o tempo todo. Semelhantemente, mesmo que nunca pensemos sobre a nossa cosmovisão, talvez você está participando aqui dizendo, eu nunca ouvi falar sobre isso, e nem sei se eu tenho. Na verdade, todos nós temos uma cosmovisão, diz esse autor, sem sequer pensarmos sobre isso. Nós ainda assim enxergamos o mundo através daquilo que nós estamos chamando de cosmovisão. Então aplicamos nossa visão das coisas à nossa forma de viver, fecha aspas. Agora, se diz que o cristianismo é uma cosmovisão, a pergunta é, o que é uma cosmovisão? Eu dei inicialmente uma definição um tanto quanto básica do que seja cosmovisão, e aqui eu quero usar a definição dada por James Sire, no livro escrito por ele, traduzido e publicado pela Monergismo,
dando nome ao elefante. Ele define o que seja cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Talvez, de forma sintética, eu destaco, à luz dessa definição dada por Sayer, que cosmovisão é um compromisso, e uso uma orientação do coração, embora eu não tenha tempo para explorar o que seja coração à luz das Sagradas Escrituras e por que o autor utilizou esse termo. É à luz do que nós chamamos cosmovisão, desse compromisso, dessa orientação do coração, que nós nos relacionamos com este mundo. Nos dizeres de Sayer, através do qual nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Perceba que cosmovisão não é algo meramente intelectual. Talvez você esteja pensando, Luiz está discutindo algo que é meramente intelectual. Ao contrário, é uma questão de experiência prática diária. Dito de outro modo, cosmovisão, ela está ligada às questões fundamentais da existência, às crenças básicas que determinam o nosso modo de relacionar com o mundo. Todos nós, queridos irmãos, nos relacionamos com o mundo a partir de um conjunto de crenças. Você faz o que faz, consciente ou inconscientemente, à luz desse conjunto de crenças. Por isso que cosmovisão não é uma questão meramente intelectual, mas que tem sim implicações práticas. É algo universal, isto é, todos os seres humanos têm, e é algo radical, porque está ligado às questões últimas da existência, como Deus, metafísica, epistemologia, ética, antropologia. Agora, qual é a importância de discutir cosmovisão entre os cristãos? Porque nós cristãos recebemos uma influência medieval de dicotomizar a nossa existência. Dito de outro modo, de separar o sagrado do secular. O sagrado é tudo aquilo que está relacionado com o culto, com a igreja, com o dito religioso. E o secular são as demais esferas: estudo, trabalho, lazer. Essa compartimentação da vida, essa dificuldade que os cristãos possuem de entender como a sua fé influencia o resto da vida, torna a discussão de cosmovisão relevante para os dias atuais. Penso eu que cosmovisão é um dos assuntos mais necessários para a igreja contemporânea, porque nós temos igrejas e cristãos esquizofrênicos, isto é, cristãos que vivem uma realidade de segunda a sábado e outra realidade no domingo. O sagrado é aquilo que ele faz no domingo, mas o que ele faz de segunda a sexta não tem absolutamente nada de sagrado. E é um perigo essa fragmentação, essa dicotomização da nossa existência. No livro A Visão Transformadora, os autores dizem, abre aspas, quando as pessoas começam a sentir a limitação de tal dualismo, sagrado e secular, elas dizem que o Evangelho deve se tornar relevante para o restante da sociedade. Mas o que sempre querem dizer é que uma instituição, igreja, deve se tornar relevante para outras instituições culturais, família, escola, Estado, etc. O dualismo ainda permanece, ainda temos duas instituições separadas
as quais devem de alguma maneira ser relacionadas à vida ainda está fragmentada, fecha aspas. É uma departamentalização da fé, isto é, a fé cristã, ela fica no âmbito da religião, do religioso. O que eu sou no domingo é uma coisa, e diga-se de passagem, sou bastante santo. Eu vou para o culto com uma devoção, com um sentimento assim, a flor da pele. Mas, quando eu trabalho, eu não tenho a mesma devoção. Eu já disse em algumas exposições, que algumas pessoas que quando ouvem o finalzinho do Fantástico, aquela musiquinha tocando, arrepia absolutamente tudo. Cai a ficha para ela, vai começar tudo de novo. Amanhã eu tenho de trabalhar. Você está sendo esquizofrênico quanto à vida cristã. Amanhã cedo você está indo servir a Deus. Todos os atos do cristão são de louvor a Deus. E alguém vai pensar, não, isso é medieval. O sacerdócio, o ser pastor integral, o estar estudando, preparando, é mais santo do que o advogado, o médico, o empresário, o oficial, o que seja. Queridos irmãos, não há nenhuma diferença. Ambos estão trabalhando e trabalhando para a glória de Deus. Nancy Pierce, ela discute o problema de se ter uma visão dicotômica no livro publicado pela CPAD, Verdade Absoluta. E a discussão é que não se pode isolar a fé na esfera particular religiosa. O cristianismo não é só uma verdade religiosa, ela é total, isto é, sobre todas as áreas da vida. O cristão, quando faz alguma coisa, ele sempre faz para a glória de Deus. O que eu disse, que todas as ações do cristão são para a glória de Deus. Tem uma frase de Kuyper, que ela é muito conhecida: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E a título de exemplo, para defender a ideia de que a fé cristã, ela não é apenas para a área espiritual, eu quero citar a esfera do trabalho. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do verso 5 ao 9. Efésios 6, do verso 5 ao 9. Eu não vou analisar esse texto, apenas fazer alguns comentários necessários. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Perceba como Paulo estrutura esses versos. Do verso 5 ao 8, Paulo trata do relacionamento entre o cristão e o trabalho, e destaca nesses versos os deveres do trabalhador. No verso 9, Paulo destaca os deveres dos empregadores. E os princípios aplicados por Paulo nesse texto, eles podem ser aplicados para tratar dos deveres de trabalhadores
empregadores na contemporaneidade, porque Paulo está tratando aqui especificamente dos deveres dos escravos e dos seus respectivos senhores. Perceba como Paulo estrutura a sua argumentação. Paulo diz que o dever do trabalhador é obedecer a vosso Senhor, esse Senhor com S minúsculo, porque é segundo a carne, fazendo uma referência ao empregador, e ele caracteriza que esse serviço tem de ser com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo. Isto é, o trabalho do cristão a um senhor terreno, ele deve ser realizado como a Cristo, e não é um serviço à vista, isto é, trabalha-se muito quando alguém está supervisionando e trabalha-se pouco quando não tem um supervisor. Não se pode fazer isso, porque o cristão, quando trabalha, ele não trabalha para agradar a homens, ele trabalha para a glória de Deus, para servir a Deus, como servos de Cristo. O termo grego que Paulo utiliza aqui é doulos, como escravos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, e portanto tem que ser um serviço com toda boa vontade, como a Cristo e não aos homens. E no final ele diz alguma coisa sobre recompensa. O verso 9, Paulo diz: e vós, senhores, de igual modo procedei, isto é, os mesmos princípios que regem o relacionamento do servo para com o seu senhor, devem reger o relacionamento do senhor para com o servo, do empregador para com o empregado, deixando as ameaças. Aqui é uma questão cultural da época, porque a escravidão ela tinha o aval político, econômico e social, e o senhor de escravo ele tinha todo o poder sobre o escravo, de modo que era constantemente ameaçado do tipo: se você não fizer a sua tarefa, vou arrancar um dente. Se você não realizar esse trabalho, você será lançado às feras, você perderá a sua vida. Ele diz isso aos empregadores, diz Paulo, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, tanto dos empregados quanto dos empregadores, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O trabalho, seja na função de empregado ou empregador, é parte da devoção a Deus. Com a mesma devoção que você participa de um culto, você tem de realizar o seu trabalho. Com a mesma intensidade que você participa de uma reunião religiosa, é com a mesma intensidade que você tem de se aplicar na faculdade, que você tem de estudar. Com o mesmo zelo que você tem em relação a Deus e as coisas de Deus, a casa de Deus, você tem de ter em relação à sua família, os seus filhos. Porque todas as atividades, qualquer atividade, deve ser feita em última instância para glorificar a Deus. Você vai para um lazer, vai se divertir com a família, tirou férias. A finalidade última de toda a realização nesse período é o louvor a Deus. Dito de outro modo, a fé cristã influencia o modo como o cristão realiza o seu trabalho. Portanto, penso eu que os melhores empregados de uma empresa devem ser os cristãos. Os melhores prestadores de serviço devem ser os cristãos. Os melhores estudantes na faculdade e na escola devem ser os cristãos. Não para o louvor pessoal, mas para a glória de Deus. É interessante, tem uma história que nos tempos da Reforma, um sapateiro convertido por Deus foi conversar com o reformador Lutero. Disse: Lutero,
Eu gostaria de servir a Deus, o que eu devo fazer? Lutero respondeu: faça um bom sapato e o venda por um preço justo. Repito: faça um bom sapato e o venda por um preço justo. Isso é cosmovisão cristã. Isso não é acreditar nessa dicotomização, nessa separação entre secular e religioso. É não viver uma vida esquizofrênica, esquisita, de um modo aqui no âmbito dito secular, de outro modo aqui no âmbito dito religioso. Talvez a ideia de Paulo em 1 Coríntios 10, 31 caiba bem aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o façais para a glória de Deus. Portanto, ser crente fora da igreja é ter uma cosmovisão consistente. Por que eu qualifico essa cosmovisão como consistente? Porque tem de ser uma cosmovisão que se deriva das Sagradas Escrituras. É fazer tudo de acordo com a fé cristã. É fazer tudo de acordo com a Bíblia Sagrada, pensando sempre na glória de Deus. Queridos irmãos, a cosmovisão cristã, ela tem implicações na prática. É por isso que eu disse anteriormente que cosmovisão não é uma questão meramente intelectual, não é uma conceituação ou algo abstrato, muito pelo contrário, é algo que você vê de uma forma clara na prática diária, no dia a dia. O ponto meu é: os cristãos sabem bem se relacionar na igreja, têm um vocabulário de crente, dão a paz do Senhor, conhecem um pouquinho da Bíblia, uns mais, outros menos, sabem até que Jesus Cristo é o Salvador, mas tem uma dificuldade de se relacionar com o mundo, tem uma dificuldade de entender como a sua fé vai influenciar o seu dia a dia, no trabalho, na faculdade, na família, no relacionamento social. Uma cosmovisão cristã consistente, ela não separa o espiritual do secular, e entende que todos os papéis na sociedade, profissional, acadêmico, familiar, sempre são exercidos à luz da palavra de Deus, sempre são derivados da palavra de Deus. O modo como o cristão se relaciona com a política é à luz das Sagradas Escrituras. O modo que a concepção que o cristão tem de família, de finanças, de projeto familiar, o modo que o cristão pensa amizades, é sempre, todos esses modos são sempre derivados das Sagradas Escrituras. Algumas conclusões e aplicações. Se os cristãos não estão impactando a nossa sociedade, o que está acontecendo? Por que na sociedade brasileira as drogas predominam, a violência, a corrupção, o famoso jeitinho brasileiro predomina? Em princípio, penso eu que os cristãos precisam desconstruir essa herança medieval de separar o sagrado do secular. Quem faz essa separação é o mundo. O mundo que diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a religião, outra coisa é o trabalho. Uma coisa é a sua fé, outra coisa é a política. Uma coisa é o que você faz lá na sua igreja, outra coisa é aqui na empresa. O problema é que boa parte dos cristãos não percebem ou não sabem trabalhar com essa realidade. Eles não percebem que tem uma cosmovisão.
e, penso eu, uma cosmovisão, na sua maior parte, deficiente, porque nós temos, como dito ontem, um analfabetismo bíblico entre os cristãos. Se você conversar com alguns cristãos sobre a concepção que ele tem de Deus, da salvação, da vida neste mundo, você vai perceber que é algo bem deficiente. O ponto é que alguns têm uma cosmovisão consistente e outros cristãos inconsistente. Quanto mais conscientes nós formos de nossa cosmovisão, mais coerentes nós seremos na realidade, melhor nós viveremos e os nossos atos definitivamente nesse mundo louvarão a Deus. Queridos irmãos, se a nossa fé não influencia a nossa maneira de viver em todas as áreas, trabalho, faculdade, relacionamentos familiares, concepção de finanças, é porque temos uma cosmovisão cristã deficiente. Dito de outro modo, é aquele viver esquizofrênico, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, porque parece que o dia é sagrado, aquele dia que você tem que pensar a religião é no domingo. A mesma devoção que você transita na igreja, você deve usar em todas as áreas de sua vida. Na verdade, é apenas uma coisa, de segunda a segunda: viver para a glória de Deus. Certamente você já percebeu como é conversa de crente. Conversa de crente em geral é assunto só de igreja, só da obra, só da igreja. Eu penso que além disso, os cristãos poderiam conversar sobre artes, economia, educação, política, empreendedorismo, como ser um engenheiro à luz do cristianismo, como ser um médico, um empresário, conversar sobre vida acadêmica, mas à luz do cristianismo, à luz das Sagradas Escrituras. O vocabulário dos cristãos de forma geral é um vocabulário restrito. É a igreja, assuntos da obra, não que isso seja ruim, quando tratado não como fofoca ou coisa do tipo, mas se os cristãos não podem se limitar a isso, é hora de impactar a sociedade, as artes, é hora de ser um advogado, um médico, um professor, um trabalhador para a glória de Deus, é hora de ser bom, não mais um na empresa, é hora de pensar alguma coisa a mais, mas à luz do cristianismo. Por muito tempo, a igreja sempre priorizou os pobres. Queridos, pobres, ricos, analfabetos, doutores, todos eles precisam de Jesus. E é possível ser cristão e viver para a glória de Deus em todas as instâncias da sociedade. Perceba, olha que bonito essa reunião essa noite. Nós temos pessoas aqui de diversas áreas. A igreja semanalmente ela está espalhada na sociedade, na prefeitura, na escola, na creche, na faculdade, na empresa, na loja, nas repartições públicas. Pensemos, se todos esses vivessem para a glória de Deus, se todos esses trabalhassem como a Cristo, se todos esses olhassem o trabalho com a mesma intensidade que eles olham um culto, penso eu que os cristãos foram treinados dessa maneira. Os cristãos, de forma geral, não conseguem ver a beleza da arte, a beleza da economia, a beleza de uma vida acadêmica bem feita, de uma vida profissional realizada, mas sem negociar a verdade. A bondade de Deus pode ser manifesta em todas essas áreas. É por isso que eu gostaria de terminar a minha fala essa noite citando mais uma vez Kuyper. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência,
sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Faça o melhor sapato e o venda por um preço justo. Deus abençoe todos vocês.